O meu casamento acabou depois que uma vizinha nova veio morar aqui no prédio onde eu moro. Meu esposo começou a sentir cheiro de carne estragada depois que ela me deu um perfume. Bom, tem mais ou menos uns 3 meses que mudou uma mulher, mãe solo de 5 crianças, sendo que a mais velha tem 12 anos e o mais novo 6 meses. Tudo começou quando eu estava de férias e então eu estava ficando muito em casa quando eu vi uma barulheira no prédio daqui de casa. E foi quando fui verificar e não imaginava que tinha alguém se mudando para o prédio de baixo. Quando eu desci, já dei de cara com umas crianças se resmungando, chorando e reclamando com a mãe que estava com fome. Daí eu me aproximei e perguntei se ela estava precisando de ajuda, sabe? Daí ela perguntou pra mim se eu não tinha como fazer pelo menos uma farofinha de ovo com arroz, se eu tivesse, fizesse, desse pras crianças dela, que ela tava se separando e ela não tinha nada pra comer. E foi quando em poucos minutos ela me contou o que estava acontecendo com ela. Ela me deixou chocada, muito triste por ela, pelo que ela tava me contando, que ela tinha trazido uma sobrinha do interior pra poder estudar e trabalhar. Ela arrumou um emprego na mesma padaria que ela, pra sobrinha dela, que a mesma fez ela perder o trabalho, engravidou do marido dela e a fez sair de casa com as crianças. Bom, nem consegui ouvir a história toda. Subi pra poder fazer a comidinha, né, pras crianças, desci. Ao descer e dei a comida pra eles comer, eu fui ajudar ela a terminar de carregar as coisas. E logo depois que eu ajudei, eu falei pra ela que ela terminava porque eu tinha que fazer janta, meu esposo já estava chegando do trabalho. E quando ela terminasse com as coisas que ela tivesse de colocar dentro de casa, ela viesse com as crianças jantar com a gente. E assim foi feito. Quando eu tinha terminado de fazer a comida, ela apareceu. E minutos depois o meu marido chegou. Fomos jantar. Depois da janta, meu marido pediu pra eu tomar banho, né, porque eu não tinha banhado ainda, porque a gente íamos fazer compras. E fiz como ele pediu. E saindo do banheiro, eu me deparei com ele dando tipo carinho no cabelo dela, tirando algum cisco. E eu percebi que ela estava muito próxima dele. Ela estava sentada na outra cadeira quando eu entrei e ao voltar ela estava na cadeira próxima dele. Sim, achei estranho, porém eu fiquei calada. Eu imaginei que pudesse ser nada demais. Tá bom, me arrumei e fomos para o mercado. Eu até pensei que ela fosse descer com a gente até a porta da casa dela. Mas não, chegando até o carro, eu vi que ela ia com a gente também. Eu já tinha entrado dentro do carro quando meu marido falou pra mim descer, que ela era mais cheinha e as crianças também iriam fazer compra com a gente. Então ela ia na frente e eu atrás com as crianças. Até aí eu também fiquei sem entender. Ao chegar no mercado, ele pegou o carrinho como de costume e eu fui na frente. Quando eu senti ele pegando no meu braço, perguntando se eu não ia pegar o carrinho, com um tom dizendo, você não vai pegar o carrinho, ele não vai vir até você. Daí fui tentar explicar e falei, uai amor, eu pensei que você tivesse pego o carrinho como de costume, pra que esse carrinho aí? Daí ele disse até o nome da mulher, que ela tava com uma criança no colo e ele pegou o carrinho pra ajudar. Ok, fizemos as compras e na hora de pagar, ele pagou com o meu cartão de crédito quase 3 mil reais de compras, sendo que mais da metade era pra moça. Eu também não entendi e não perguntei o que significava, se ele ia pagar ou se era só um empréstimo, como ia ser aquilo. Ao voltar pra casa, eu tava me sentindo tão incomodada que os dois estavam agindo como se fosse marido e mulher, ou até mesmo uma pessoa bem próxima que já se conhecesse há muito tempo. Ele até tava sendo muito sarcástico comigo, me tirando fora de tempo o tempo todo. Juro, ele nunca tinha sido assim comigo antes. Ele sempre foi uma pessoa muito apaixonada, até mesmo porque a gente não temos nem um ano de casado. Ao chegar em casa, fui questionar com ele o que estava acontecendo, pois eu nunca tinha me sentido assim, e ele estava muito frio, mas mesmo assim ele me pediu desculpa, ok. Mas ao passar do tempo, eu percebi que eles dois estavam cada vez mais próximos. Não tinha nem 2 semanas que ela estava morando aqui perto de casa e ele já ia na casa dela tomar café quando ela não trazia garrafa. A primeira vez sobre o café foi o seguinte, ele chegou do trabalho e falou assim, amor, faz um café pra mim, e ela tava aqui em casa conversando comigo, e foi onde ela pegou e falou assim, não, eu acabei de fazer café lá em casa, vou trazê-lo, senão vai estragar, que só eu sozinha tomo, então eu fiz muito. Mas foi passando dos limites cada vez mais. E tivemos uma pequena intriga, foi onde ela chegou e topou meu marido e eu discutindo, e ela acabou entrando dentro de casa sem chamar. Daí fui questionar pra ela que aqui não era a casa de mamãe Joana, sabe? E ela saiu e não veio mais durante uns 3 dias. De repente, quando ela chegou aqui em casa, chamando, e ela não queria nem sair, ela ficou insistindo até que eu abri a porta e perguntei o que era. Daí ela falou, vizinha, vim te pedir desculpa, até mesmo porque nós somos praticamente parentes. Vizinhos é pra essas coisas, é um ajudando o outro. E com o braço esticado me entregando um embrulho e ao mesmo tempo dizendo, estou aqui pra poder te ajudar, assim como você me ajudou. E eu estava muito ocupada, né? Meu marido tinha me ligado dizendo que a gente ia comemorar o meu aniversário, então eu disse pra ela, tá bom então, obrigada. Mas eu não vou aceitar não, pode ficar com o presente? Ela falou, não, é um perfume, eu comprei e não gostei e as crianças não usam. Eu tentei recusar, porém eu estava mesmo precisando de perfume, aceitei, falei obrigada e fui me cuidar, né? Me arrumar. Corri na manicure, fiz os cílios, sobrancelha e cheguei em casa e fui tomar um banho e lavar o cabelo. Assim como meu marido tinha pedido, ele falou que era pra mim poder me arrumar
arrumar e ficar muito linda. E assim eu fiz. Eu percebi que ele estava muito carinhoso, muito romântico, então eu quis dar o meu melhor. Só que uma coisa me surpreendeu quando ele chegou, eu já estava toda preparada, toda arrumada. Ao ver que ele estava se aproximando da porta, eu fui encontrar com ele e ele veio me dar um beijo. E quando ele falou pra mim que estava sentindo um cheiro horrível. Como de costume, as nossas sacolas de lixo a gente coloca bem na entrada, na porta da lavanderia, sabe? E como era uma sexta-feira, eu tinha acabado de tirar o lixo mais cedo e colocado lá fora pro carro levar. Porém, eu não entendi o que ele quis dizer sobre o fedor. Eu tinha acabado de tomar banho também, né? Tá bom, ele foi diretamente para o banheiro pra banhar e se arrumar. E quando ele saiu e se arrumou todo, ele pediu para nós dois tirarmos uma foto pra ele poder postar. Foi onde nós dois pousamos e na hora que ele foi postar uma foto, ele me perguntou se o aparelho do Wi-Fi estava desligado. Eu peguei e fui conferir. Não estava desligado. Eu lembrei, tinha esquecido de pagar a internet na correria do dia a dia e por tudo que estava acontecendo. Eu estava com a cabeça muito cheia. Então eu fui explicar pra ele. Foi onde ele surtou. Ele começou a gritar comigo. E do nada ele começou a se vomitar todo, se sujou todo. E quando eu fui ajudar ele a levantar a cabeça, ele me sujou toda também. E foi onde ele me afastou dele e foi para o banheiro tomar banho. E novamente ele se arrumou e saiu sem me avisar, sem me chamar, e só voltou no dia seguinte, já quase 6 horas da manhã. Quando ele chegou de manhã, ele simplesmente pegou algumas peças de roupas e foi para casa da mãe dele. E sem me dar nenhuma explicação. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. Fui na casa da mãe dele para tentar ver o que estava acontecendo e chamar para voltar para casa e ver simplesmente o que estava acontecendo, porque fomos sempre um casal com muito diálogo. Fui pra casa da mãe dele. Chegando na casa da mãe dele, ele simplesmente se trancou no quarto e não quis falar comigo de jeito nenhum. A mãe dele foi passar a saber o que estava acontecendo e foi onde contei pra ela do começo até o fim. Comecei pela parte da mudança da vizinha. Cara, ao contar pra minha sogra sobre o perfume, ela simplesmente me falou: devolva o perfume pra ela. Ela: menina, ninguém recebe nada de ninguém, ainda mais de uma desconhecida. Presente, ninguém se dá assim pra uma pessoa estranha, sem nenhuma intenção. E pra resumir a situação, a minha sogra disse que tinha conversado com o filho dela, que ele falou que não estava suportando olhar na minha cara, que ele estava sentindo um cheiro horrível em mim, que era similar a cheiro de carne estragada, sei lá. Foi onde eu fui refletir que realmente as coisas começaram a acontecer depois que a vizinha veio morar no mesmo prédio, depois do perfume e depois que ela começou a se aproximar do meu esposo. Só que por incrível que pareça, a minha sogra também se tornou contra mim, porque eu fui realista com ela e falei que eu não acreditava nesse tipo de coisas, que isso é coisas de gente mais velho, sabe? Coisas pra boi dormir.